Olá, eu me chamo Álvaro Souza, sou estudante do curso de Ciências da Computação e hoje, nesta apresentação, eu vou trazer aqui 4 tópicos sobre rede de computadores e sistemas operacionais. Os temas a serem abordados são o gerenciamento de processos e gerenciamento de memória, que são de sistemas operacionais, e arquitetura em camadas e endereçamento IP, que são de redes de computadores. Vamos aqui para o gerenciamento de processos. Primeiramente, a gente tem que ver o conceito, né, do que significa processo. Um processo ele vai ser um programa em execução, diferentemente do programa, que é uma entidade passiva armazenada em disco. O processo vai ser uma entidade ativa, ou seja, quando ele é uma entidade passiva, ele vai ser armazenado no disco, e quando ele é ativo, ele vai possuir estado, recursos e contexto de execução. Um processo ele vai ser composto por seção de texto, contador de programa, pilhas, dados e heap. O contador de programa ele vai ser essencial porque ele vai indicar exatamente qual instrução será executada em seguida. A pilha ela vai armazenar variáveis locais e endereços de retorno de funções. E o heap ele vai permitir a alocação dinâmica durante a execução. Vamos agora para o estado de processo. Basicamente o processo opera através de estados. A gente tem esses estados principais, que são o novo, o pronto, em execução, em espera e o encerrado. Vou mostrar aqui no diagrama, ficar mais fácil de entender. No novo, o processo ele vai estar sendo criado, né? No estado pronto, ele vai aguardar na fila para receber a CPU. E no estado em execução, ele vai estar utilizando a CPU. No estado em espera, ele vai aguardar o evento com o término da operação de entrada ou saída. E no estado encerrado é quando a sua execução foi finalizada. Então funciona basicamente de acordo com esse diagrama aqui. Quando ele está em execução e ele sofre alguma interrupção, ele retorna aqui para o estado pronto. E daqui do pronto, ele só pode sair em execução. E em execução, como eu disse, ele também, quando ele vai esperar alguma coisa, ele vem aqui para o estado em espera. E de espera, ele só pode retornar para pronto. E daqui de pronto, como eu disse, só pode vir para em execução. Aí quando ele finalizar, ele vem para encerrado. Esse modelo aqui vai permitir para o SO, né, organizar a concorrência de uma forma mais controlada. Vamos agora para o PCB, que é o bloco de controle de processo. Cada processo ele vai ser representado internamente por uma estrutura chamada PCB e ele vai armazenar o estado do processo, o contador de programa, os registradores da CPU, informação de escalonamento, informação de memória e informações de entrada ou saída. Ou seja, sempre que ele ocorre uma interrupção ou troca de contexto, o SO vai salvar o estado atual do processo no PCB, em seguida ele vai carregar o estado de outro processo. Esse mecanismo vai permitir que a execução seja retomada exatamente do ponto onde ela foi interrompida, né? Vamos agora para o escalonamento. Em sistemas multiprogramados, vários processos vão permanecer na memória principal ao mesmo tempo, né? Todos eles vão desejar utilizar a CPU, porém apenas um pode executá-lo por vez. Então vai surgir então o problema de escalonamento, ou seja, qual processo a CPU deve receber. O SO ele vai resolver esse problema por meio do escalonador. Ele vai aplicar os algoritmos de escalonamento. O objetivo do escalonamento vai ser maximizar a utilização da CPU, que vai ser aumentar a vazão do sistema, reduzir o tempo de espera e melhorar também o tempo de resposta percebido pelo usuário. Ou seja, vai ficar mais rápido, né, digamos assim, num jogo, em alguma aplicação gráfica. Os processos eles vão ficar organizados em filas, como as filas de prontos, como a gente mostrou nos slides anterior, e ele vai conter todos os processos aptos a serem executados. A gente tem o escalonador de curto prazo, que ele vai selecionar um processo dessa fila e vai despachar para a CPU. E quando a CPU troca de um processo para outro, ela ocorre a chamada troca de contexto. E nesse momento, o estado de processo atual vai ser salvo no PCB. E o estado do próximo processo vai ser restaurado.
Essa operação vai ter custo, né? Pois ela vai envolver salvar os registradores e também vai alterar as estruturas internas do SO. A gente vai ter o escalonador também de longo prazo, que ele vai controlar o grau de multiprogramação e vai decidir quais processos entram na memória. O escalonador de curto prazo ele vai decidir qual processo executa imediatamente, enquanto o de médio prazo vai poder suspender processos temporariamente, reduzindo assim o nível de multiprogramação, certo? Vamos agora para gerenciamento de memória. Como a gente pode ver aqui nesse triângulo, a memória ela é organizada hierarquicamente. Registradores, cache, RAM e armazenamento secundário. E os registradores, e aqui no topo, eles são as memórias com mais velocidade, com também maior custo, mas a capacidade curta, né? O tamanho pequeno e ele é energizado. Esse energizado quer dizer o quê? Ela é volátil. Volátil, ou seja, assim que acaba a energia, assim que eu desligo o computador, a memória apaga. Ela não é uma memória de longa duração para dados. Já aqui na base a gente tem os dispositivos de armazenamento em massa, como HD, SSD, e é como se fosse inversamente proporcional aqui, ó. Aqui, enquanto aqui em cima a velocidade é alta, aqui a velocidade é baixa, o custo é baixo, a capacidade é muito maior. O tamanho grande, né? E ele não é energizado, ou seja, ele é para armazenamento de dados a longo prazo. E aqui no meio a gente tem a RAM. A RAM, ela meio que funciona como um intermediário, né, entre a CPU e o disco, para equilibrar essas velocidades aqui. Ou seja, quanto mais próximo da CPU, mais rápida e menor é a memória. Apenas os registradores e a memória principal, que é a nossa memória RAM, vão ser acessados diretamente pela CPU. Vamos agora endereço lógico e endereço físico. O endereço lógico ele vai ser gerado pela CPU durante a execução do programa. Já o nosso endereço físico ele vai corresponder à posição real na memória principal. Essa separação aqui ela vai permitir que processos operem em seu próprio espaço de endereçamento virtual, assim garantindo o isolamento e a proteção do mesmo. O MMU a unidade de gerenciamento de memória, chamado MMU, é responsável por traduzir os endereços lógicos em físicos. Em esquemas simples, a MMU ela vai utilizar um registrador de relocação que é somado ao endereço lógico. Assim, cada processo vai poder ser carregado em posições diferentes da memória, sem precisar alterar o seu código. Lembrando que a memória é física. Ok? Vamos para a paginação. A paginação ela vai resolver o problema de alocação contígua de memória. A memória física ela é dividida em quadros de tamanho fixo e a memória lógica é dividida em páginas do mesmo tamanho. O endereço lógico ele é dividido em duas partes, que é o número da página e o deslocamento. Isso vai significar o quê? O número de página ele vai ser usado como um índice em uma tabela de páginas, que vai informar qual quadro físico vai conter aquela página. E o deslocamento ele vai ser mantido e combinado com o quadro para gerar o endereço físico final. A vantagem disso daqui é que a paginação vai eliminar a fragmentação externa e vai permitir melhor aproveitamento de memória. A gente tem aqui um exemplo, um modelo de paginação. Outra vantagem da paginação é a possibilidade de compartilhamento de código comum. Eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, a gente tem 40 usuários utilizando um editor de texto. Ele usa 150 KB e 50 KB de espaço de dados. O total disso daqui vai ser 40 vezes 150 mais 50. No total a gente vai ter 8.000 KB. Vamos agora para a segmentação. Diferentemente da paginação, a segmentação ela vai organizar a memória de acordo com a visão lógica do programador.
Isso daqui vai significar que um programa ele vai ser dividido em segmentos como códigos, os dados e na pilha. E o heap também. Cada segmento vai possuir também um registrador base e um limite, né? E o benefício disso vai ser a proteção e o compartilhamento em nível lógico. Vamos agora para a rede de computadores. Vamos aqui à arquitetura em camadas, certo? A arquitetura em camadas ela organiza a comunicação em níveis independentes e cada um com responsabilidades específicas. Ou seja, ela vai ser um modelo de organização de comunicação em redes de computadores. Ela foi criada para lidar com a complexidade envolvida na transmissão de dados entre dispositivos diferentes e muitas vezes localizados em redes distintas, né? Por exemplo, eu quero conversar com alguém lá nos Estados Unidos e basicamente a arquitetura de camadas foi essa forma de organização para promover essa comunicação entre redes de dispositivos, certo? Em vez de tratar a comunicação com um único processo monolítico, ela também vai dividir em camadas independentes, onde cada camada ela vai possuir funções específicas e bem definidas. Cada camada, como a gente pode ver aqui, ela vai oferecer serviços para a camada superior e vai utilizar serviços da camada inferior. Essa divisão aqui ela vai trazer vantagem, principalmente a modularidade e padronizar isso daqui e facilitar a manutenção. E se uma camada for modificada, as demais não vão precisar ser alteradas, desde que a interface permaneça a mesma, né? Eu trouxe aqui o modelo OSI e o TCP/IP para a gente comparar. O modelo OSI ele é um modelo de referência. Ele vai ser composto por 7 camadas, que é a física, o enlace de dados, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. A camada física ela vai tratar da transmissão de bits pelo meio físico. A camada de enlace ela vai organizar os bits em quadros e tratar erros locais. A camada de redes ela é responsável pelo endereçamento lógico e também de roteamento. E a camada de transporte ela vai realizar a comunicação fim a fim entre processos. A camada de sessão ela vai controlar diálogos entre aplicações e a apresentação vai tratar a formatação e criptografia. E a aplicação vai oferecer serviço diretamente ao usuário. Como eu disse, o modelo SI ele é principalmente conceitual e ele vai ser amplamente utilizado para estudo, né? E padronização, para ficar mais fácil de entender essas camadas. Na prática, a internet vai utilizar o modelo TCP/IP, que ele vai consolidar algumas camadas no modelo SI, certo? Aqui a gente tem a camada de aplicação, que são os protocolos como HTTP, DNS e SMTP. A gente vai ter a camada de transporte, que são os protocolos como TCP e UDP, e responsáveis pela comunicação entre processos através de portas. A gente vai ter a camada de internet, que vai ser o protocolo IP, que vai ser responsável pelo endereçamento e roteamento entre redes. A gente vai ter o acesso à rede, que ela vai englobar aspectos físicos e de enlace, como o Ethernet e o Wi-Fi. Cada camada ela vai adicionar informações de controle aos dados recebidos da camada superior, e esse processo ele vai ser conhecido como encapsulamento. O encapsulamento ele vai ocorrer quando a camada ela vai adicionar seu próprio cabeçalho ao dado. Quando a aplicação ela envia dados, eles passam pela camada de transporte, que adiciona informações como porta de origem e destino. Em seguida, a camada de internet ela vai adicionar os endereços IP e, por fim, a camada de acesso à rede vai adicionar informações físicas como o endereço MAC. No destino, ocorre o processo inverso, chamado desencapsulamento, onde cada camada remove o seu cabeçalho até que os dados cheguem à aplicação.
Por exemplo, quando eu quero acessar um site, o navegador ele vai utilizar HTTP na camada de aplicação. O TCP ele vai garantir a entrega confiável da camada de transporte. E o IP ele vai realizar o roteamento entre redes. E a camada de acesso ela vai transmitir os bits pelo meio físico. Dentro da arquitetura em camadas, o IP vai ser o principal protocolo da camada de internet. O que nos leva aqui ao nosso próximo tópico, que é endereçamento IP. O conceito de endereço IP. O endereço IP ele é um identificador lógico atribuído a um dispositivo conectado a uma rede. Ele vai permitir identificar tanto a rede quanto o dispositivo dentro dessa rede. No IPv4, o endereço vai possuir 32 bits, divididos em 4 octetos, representados em notação decimal. Aqui eu trouxe um exemplo, por exemplo, 192.168.1.10. Rede e host. Rede e host. Um endereço IP ele é dividido em duas partes, que é a parte da rede e a parte do host. A parte da rede ela vai identificar qual rede do dispositivo pertence, e a parte do host ele vai identificar o dispositivo dentro daquela rede. Essa divisão aqui é determinada pela máscara de subrede ou pelo prefixo CDR. Certo? A máscara de subrede ela vai indicar quantos bits do endereço pertencem à rede. Quando temos 192.168.1.0/24, isso vai significar que os primeiros 24 bits eles vão identificar a rede. Isso vai equivaler à máscara 255.255.255.0. Ou seja, a gente converte esse número aqui de decimal para binário e aplica a máscara, que essa daqui a gente também converte para binário, e aplica aqui nos 24 bits, certo? Nesse caso aqui a gente vai ter 8 bits para hosts e permitindo até 254 dispositivos válidos na rede. Eu tenho 2, vai até 255. Por que só 254? Vamos ver aqui endereço de rede e broadcast. Dentro de uma subrede, a gente vai ter dois endereços especiais, que é o endereço de rede, que é onde todos os bits de host eles são 0. Ou seja, o endereço de broadcast vão ser onde todos os bits host são 1. Um exemplo, esse endereço aqui, em 192.68.1.0/24, a rede vai ser até aqui nesse 192.68.1, certo? Ponto 0. E o broadcast ele vai ser o último do meu octeto, que no caso é o 255. A gente vai ter os seguintes hosts válidos, que é do 1 até o 254. O 0 e o 255 eles são os endereços especiais. O broadcast ele vai servir para quando eu quero enviar, sei lá, um dado ou uma mensagem para todo mundo da mesma rede. Esse da rede aqui é para separar a subrede da rede. Roteamento e gateway. Quando o dispositivo ele precisa se comunicar com outra rede, ele vai enviar os dados ao gateway padrão, que é o roteador da rede. O roteador ele vai analisar o endereço IP de destino e vai decidir para qual rede encaminhar o pacote. Esse processo é chamado de roteamento. Isso vai ocorrer na camada de arquitetura TCP/IP. Por aqui eu finalizo minha apresentação e espero que minhas informações tenham ficado claras. Obrigado e até mais.